Beluso, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bem, eu digo para você que eu já indiquei o livro do Bifo Berardi, que eu acho um livro riquíssimo, chama-se Asfixia, né? Aham. E ele trata exatamente o capitalismo financeiro e a insurreição da linguagem, né? Ele junta, por isso que eu acho importante ler o Berardi, porque ele junta essas dimensões, né? Que em geral os economistas menosprezam, que essas dimensões sociais, psíquicas e econômicas, né? Porque afinal de contas a economia, ao contrário do que fazem muitos que querem transformá-la numa ciência parecida com a física, ela é uma área de conhecimento social, eu não chamo de ciência, é uma área de conhecimento social. Então, você tem que envolver todas as dimensões da vida social. Não é só aquela coisa reducionista que os economistas fazem. Agora, o filme, eu indiquei, o filme é a série, eu vou indicar Os Deuses Malditos, do Visconti, que é um filme antigo, e isso, que é impressionante esse filme, que mostra exatamente essas relações de poder, a atração que você produziu nas camadas dirigentes alemãs, né, para o nazismo, né, é uma discussão familiar ali, muito bem, bem articulada. E as séries, se eu puder indicar, agora não. Eu gosto muito de uma série americana chamada Blue Bloods, que é sobre a polícia e a justiça e as dúvidas que eles têm em relação aos direitos das pessoas, etc., as discussões, os debates que eles têm sobre a legalidade, sobre a ilegalidade, como é que é muito interessante. É o Tom Selleck que faz o papel do inspetor de geral. Você já viu isso aí, Breno? Não vi. Não. Vale a pena ver, porque é uma discussão. Em que plataforma que pode encontrar? Está no Universal. Universal. Está no Universal. É interessante, é das mais interessantes, porque ela não é só uma descrição de aventura, mas das dúvidas que os policiais e os membros do Ministério Público e os juízes têm a respeito da execução e do respeito à lei, né? É muito interessante. Beluso, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa aula sobre a economia brasileira e a nova regra fiscal. Muito obrigado por mais uma vez ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o seu convite. Não sei se eu dei uma aula, eu, na verdade, acho que deixei mais dúvidas do que certezas. E isso é a função do professor, né? Mais dúvidas do que A essência de uma boa aula é deixar mais dúvidas do que certezas, não é? É isso mesmo, Breno. Exatamente. E o Palmeiras, Beluso? O Palmeiras jogou muito mal, perdeu, né? E faz parte também, entre as dúvidas que acompanharam minha vida, foi as dúvidas a respeito de se meu time vai ganhar ou perder, porque no futebol você ganha e perde, né? E não há esse fenômeno. O Palmeiras ganha muito mais que perde, mas dessa vez perdeu, isso faz parte do torneio, do jogo, da disputa, faz parte do jogo, perder. Seja para quem você vai perder. Eu já vi o Palmeiras perder para muito time dito inferior, etc. Mas não existe isso no futebol. Existe o jogo jogado. Tinha que te perguntar isso, porque a nossa editora, Fernanda Forgerini, é uma palmeirense doente e ela quer sempre saber a tua opinião sobre o Palmeiras. Muito Fala para ela ficar tranquila que se perde, se ganha. O Palmeiras tem, na verdade, conquistado mais vitórias do que derrotas, então é bom ficar tranquilo, né? É isso aí. Florence, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas
20 minutos quânticos, como diria o Peluso outro dia. Estamos no Cronos, no Kairos, desculpa, né? Fora do tempo. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme e ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Sim, eu fiquei conversando sobre isso com a Leila, que me acolheu. Laila, nossa produtora. Laila, que me acolheu quando a gente chegou nos bastidores. Tem um livro que eu acabei de terminar de ler. Atualmente, eu estou me questionando muito sobre o militantismo partidário, vamos dizer assim, e a maneira com a qual os partidos políticos poderiam mudar suas culturas militantes para fortalecer ainda mais a sua capacidade de força, né? E isso passa por um trato de militantes e um melhor entendimento da vida de militante, né? E tem um livro que eu terminei de ler que não está traduzido em português, que foi escrito por canadenses e que foi traduzido recentemente em francês, então tenho aqui a versão francesa, que chama Joia Militante. Joyful, em inglês, é Joyful Militantismo, construir lutas em relação com seus mundos, que justamente discute muito a necessidade da gente extrair dos nossos partidos, das nossas estruturas partidárias, aspectos violentos do sistema dentro do qual nós vivemos, que a gente acaba reproduzindo, e construindo, inverter isso com processos transformadores e que criam realmente um potencial maior militante. Então, eu achei muito interessante e eu aproveito para pautar, vai que tem algumas editoras aí que estão nos escutando, porque eu acho que vale muito a pena as organizações políticas de todo mundo se questionar, inclusive, pode ser um outro debate, mas as próprias forças políticas de esquerda no Brasil estão passando por um processo de institucionalização, que é um processo também de confronto com a máquina estatal dentro da qual ela era antes, né? E de desgastes que pode existir, inclusive nas resistências. Então, eu acho interessante, eu me inspirei muito desse livro. Então, eu não tenho a possibilidade de traduzi-lo. Se você quiser, a gente pode, inclusive, conversar sobre esse livro um outro dia, mas essa é a minha referência. Filme e série? Então, isso já tem sido mais difícil, porque eu não assisto nenhuma série. Na verdade, não sei como é que vocês encontram tempo para fazer isso. Mas tem um filme aí que tá, né? Justamente, eu estava falando com a Laila, eu não sei se vou apresentar, porque é um filme que assisti na França, francês, muito baixo orçamento, que provavelmente nunca chegará no Brasil, a não ser que alguns militantes façam a comunicação, mas é um filme muito legal, que inclusive não tem um título francês, ele chama We Are Coming, Estamos Chegando, que é um filme super feminista, que foi produzido por uma francesa, que inclusive fala também das lutas latino-americanas. Esse peixe, ele é símbolo de uma piada feminista, porque é uma piada feminista que fala que uma mulher sem um homem é a mesma coisa que uma mulher sem um peixe, ou seja, não tem problema. São duas coisas absurdas que não necessariamente precisam andar juntas. E nesse filme, ela fala muito... Na verdade, é o resultado de 10 anos de trabalho, de uma amizade, inclusive, de duas mulheres. A gente sabe que os filmes, da grande maioria, eles quase nunca retratam a amizade de mulheres, porque sempre tem que ter um homem no meio, uma relação sexual. E elas fizeram vários grupos de fala entre mulheres e construíram um relato
que é um plano de abolir o patriarcado. E elas têm esse plano que comprova que no próximo 8 de março de 2024 o patriarcado estará abolido, porque we are coming, estamos chegando. E eu saí desse filme, eu fiquei empolgada, é um documentário, né? Mas é um documentário. É um documentário. É uma autoficção, mas não tem uma ficção. Assim, ela se coloca como protagonista, mas ela entrevista pessoas que falam, etc. E eu saí de lá muito empolgada, como se é claro, é isso mesmo, porque a gente não falou o suficiente na nossa conversa, mas essa luta da Previdência é uma luta feminista, no sentido de que quem vai sair mais prejudicado disso tudo são as mulheres, e elas também são muito bem organizadas, né? E estão totalmente dispostas a não deixar passar isso. E provavelmente, no meio de todos os movimentos que vão continuar construindo essa alternativa, existem os movimentos feministas. Então, We Are Coming na França, talvez no Brasil. Se vocês têm interesse, eu posso colocar vocês em contato com essa cineasta, que inclusive eu ajudei a fazer o filme acontecer, e é um relato empoderante e positivo para terminar essa conversa, porque a luta feminista estará indo para frente e venceremos. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, eu dessa vez eu vou indicar um livro que é coordenado pelo meu colega, por vários, tá? Vários juristas, gente de todo tipo, né? Vou colocar só citar o Rogério, que são vários organizadores, se chama Novas Direitas e Genocídio no Brasil, volume 2, tá? Que é muito legal, porque discute os efeitos da pandemia, isso aí, os efeitos da pandemia, os impactos em várias áreas, né? Na segurança pública, em outras dimensões do Estado, e não apenas na segurança pública, tá? E tem um artigo meu aqui, que vocês vão adorar, que é Ingovernabilidade Policial, que eu estou chamando que esse é o grave problema dos meios de força, tanto combatentes quanto comedidos, o problema da ingovernabilidade, né? Pandemia das operações, no pandemônio, né, de sua rotinização. Vocês vão adorar, porque tudo isso que a gente está falando aqui está lá. Vocês acham esse negócio em PDF, né? Vale a pena, né? É um trabalho assim, muito caprichoso, com vários autores, são uns 20 a 30 autores, né? E eu gosto sempre de escrever e partilhar com todo mundo, escrever a várias mãos. Dessa vez, eu vou indicar como série, né? A série aliás, várias que eu vou indicar para vocês verem. A primeira é da Nara Leão, né, que está no Globoplay, se não me engano, que é lindo, né? O Canto Livre de Narião. Primeiro que a gente reconstrói toda a história da música brasileira e das lutas políticas através da arte, da importância da cultura, que agora temos aí, graças a Deus, a Margarete Menezes com uma voz linda, cantando e fazendo política pública de cultura, que é fundamental para a gente garantir a nossa diversidade, a nossa independência, a nossa soberania como sujeitos, né? A cultura, a educação nos iguala e a cultura nos liberta para experimentar o diverso, né? E, portanto, exercitar a tolerância é fundamental. Então, Nara Leão, porque a gente acompanha quem foi essa mulher, como ela, com aquela voz dócil e etc. e tal, foi revolucionária, lançou tendências, questionou os lugares de gênero, né? E contribuiu muito para a produção do nosso patrimônio cultural artístico que temos aí. A outra é o da Beth Carvalho, né, que é Andança, que está nos cinemas, eu acho, esse documentário. A Beth Carvalho, além de maravilhosa, todo mundo conhece e tal, o barato dela é que ela filmava muita coisa, ela produzia muito registro. Ela chegava a ter um setor imenso da casa dedicado a vídeos, filmes, tudo ela filmava, gravava. Então, ela é parte viva da construção do documentário e nos ajuda a conhecer esse mundo, o universo popular, a riqueza do universo popular no Brasil, também no âmbito da cultura e da música. Isso é fundamental. E eu quero também aqui, já que o tema foi esse, deixar a indicação do podcast da Rádio Novelo, que é Crime e Castigo. Ali, vocês vão ver em episódios super simples e muito legais, a partir de casos vividos no cotidiano dessas tragédias que a gente vê por aí, o sujeito assassinado no ponto de ônibus, o jovem, essas coisas todas, as percepções de justiça, né, que nós, cidadãos comuns, temos, e o que elas querem, como é que a gente pode traduzi-las e compreendê-las politicamente, para não sair fazendo reprodução à moda papagaio, à moda ventríloco, que, na verdade, só reforça as lógicas destituidoras de mais violência, mais opressão, mais exclusão. Né? Então, eu acho que isso aí vai dar para divertir vocês vão curtir,
né? Porque todas essas peças que eu coloquei aqui, elas são políticas, porque expressam desejos, vontade, paixões e apetites e ajudam a gente a refletir. Essa é a ideia. Como nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, primeiro livro, eu, na verdade, Breno, para ser bem honesto, né, eu tenho lido muito poucos livros inteiros nos últimos períodos. Foram momentos muito difíceis, você foi um desses camaradas, né, que trabalhou na campanha Lula Livre, então fazer a campanha Lula Livre, era a campanha Lula Livre, então todo santo dia tinha que pensar como fazer a campanha para tirar o companheiro Lula da cadeia, como fazer a campanha para combater essa visão de que nós somos um bando de ladrão, um bando de corrupto, como fazer para conseguir os direitos políticos do Lula, como fazer. Então foram momentos e anos muito difíceis, né, que não tinha sábado, domingo e feriado, porque uma campanha, se você sabe, que não tem sábado, domingo e feriado, tá certo? Assim como ficava lá os camaradas da vigília todos os dias desejando bom dia, boa tarde, boa noite para o presidente Lula, muita gente pelo Brasil e pelo mundo afora também se dedicava a essa causa. E depois o companheiro Lula resolveu ser candidato. E toca nós fazer campanha, né, para o camarada ser candidato, numa conjuntura muito difícil também, que não preciso aqui relembrar os ouvintes, né, da nossa luta, mesmo eleitoral. Mas um livro que eu estou tentando ler, vou começar agora a ler cada vez mais, são livros sobre democracia, são livros sobre a sociedade brasileira, sobre o mundo e como é que o mundo tem se comportado. Então, Uma Breve História da Humanidade é um livro que eu vou retomar para ler, um livro muito interessante, né, que chama a atenção de várias coisas que eu gosto de ler. E vou ler outros livros também, né, Norberto Bobbio, por exemplo, sobre a questão da democracia e coisas desse tipo. Então, é isso em termos de livro que eu estou fazendo. Em termos de filme, né, eu gostei muito desse filme da Argentina, 1985, porque, de alguma certa forma, lembra um pouco a luta, vamos chamar, dos advogados, né, de como é que nós enfrentamos a luta aqui do ponto de vista jurídico do companheiro Lula, né? Com muita gente nova. É claro que o Zanin foi muito importante, a Valesca foi muito importante, mas, né, muitas pessoas por trás desses escritórios também foram importantes e não são muito lembrados, né? Porque por trás de um bom advogado, por trás de um cara famoso, sempre tem um monte de advogados recentemente formados também trabalhando, né? E é bom da gente. Então, achei muito legal esse filme. É um filme importante que fala da uma coisa que a gente não conseguiu no Brasil, que foi punir, não é, os ditadores, os assassinos dessa ditadura sangrenta que foi a ditadura da Argentina, né? E também, não é, em termos de série, né, eu estou esperando a segunda temporada de Tokyo Vice, que é uma história muito interessante, que é a história de um jornalista que vai para o Japão para ser jornalista, e aí ele descobre que a vida lá no Japão é bem dura. Mas é uma série muito interessante, porque ela também mostra um pouco da realidade, né, do Japão. Todo mundo acha que o japonês, a sociedade japonesa, é uma sociedade muito honesta, é uma sociedade muito certinha, tudo muito bonzinho, tudo muito bem cordial, aquela carinha bonitinha e tal. Mas, né, é legal que essa série mostra também, não é, a atuação da máfia, a atuação da sociedade japonesa moderna. Tem que lembrar que o japonês é uma raça também que tem muitos predicados, mas também já fez muita mazela, né? Os chineses que o digam, os coreanos que o digam, e assim por diante. Então, é um negócio legal, porque nós precisamos também, de vez em quando, mostrar de que nem tudo é flores, né? Sempre tem um pouquinho de sangue nas coisas.